Shalom! Começando este dia com Deus. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que o Senhor nosso Deus conceda a vocês muita saúde. Saúde, paz, amor, solidariedade, igualmente para mim. Que nós possamos caminhar juntos, de mãos dadas, junto com o nosso Salvador Jesus Cristo, rumo à eternidade. Amém? E que nós possamos dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Vamos para a Bíblia, então? A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. A mensagem que vamos estudar hoje está contida no capítulo 53 de Isaías. Aqui, há cerca de 700 anos atrás, Isaías, então, 700 anos antes do nascimento de Cristo, tá? Isaías, então, ele profetizou o sofrimento de Cristo. Aquilo que Cristo passaria, certo? Por amor a mim e por amor a vocês, ok? Então vamos lá. Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1, lemos assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? O profeta aqui, ele começa demonstrando surpresa, certo? A mensagem sobre o Salvador seria tão impressionante, né? E contrária às expectativas humanas, né? Poucos de início acreditariam nela. O braço do Senhor aqui, ele representa o poder de Deus agindo de forma oculta, certo? Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, certo? Não tinha beleza, não tinha formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, certo? Aqui mostra a origem humilde de Jesus, a origem humilde, né? Ele não nasceu num berço de ouro, certo? Circunstâncias favoráveis à terra seca, certo? Ele nasceu numa estrebaria, num estábulo, aonde só havia animais, certo? Ele não possuía uma beleza física, né? Ou uma majestade política que fizesse as pessoas o seguirem por aparência, certo? Por isso que eu digo hoje, certo? Nós, seres humanos, julgamos as pessoas pela aparência, por aquilo que a gente vê. Mas Cristo Jesus nos julga pelos nossos corações, certo? E não pela aparência. O versículo 13 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, certo? Homem de dores, e que sabe o que é padecer, certo? É como um de quem os homens esconde o rosto, certo? Era desprezado e dele não fizemos caso, certo? Aqui antecipa a rejeição que Jesus sofreria de seu próprio povo e dos líderes religiosos de sua época. Ele conheceu o sofrimento humano de perto, meus irmãos. A sociedade ignorou e considerou ele sem um valor, certo? Então veja bem, os próprios líderes religiosos da época desprezavam Jesus, certo?
E aí o versículo 4, ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, certo? E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos, né, por aflito, ferido de Deus e oprimido, certo? Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, as minhas e as suas, né? Veja bem, aqui ocorre uma troca. Sofrimento que Jesus carregou na cruz não era dele, era nosso, certo? Mas sim o peso dos nossos pecados e fraqueza. Então veja bem, o peso que ele carregou na cruz não era dele, era meu e seu, era de toda a humanidade. E isso foi preciso acontecer, certo? Agora veja bem, meus irmãos, o que diz aqui o versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa das minhas transgressões, por causa das suas transgressões, certo? E moído por causa das minhas iniquidades, por causa das suas iniquidades, certo? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, certo? Veja bem, meus irmãos. Este versículo, ele é o coração do capítulo, né? Eu vou até ler novamente aqui, ó. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa das minhas transgressões, das suas transgressões, certo? E moído por causa das nossas iniquidades, certo? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Veja bem, meus irmãos, este versículo aqui é o coração deste capítulo, né? Define a substituição penal, o castigo necessário para nos reconciliar com Deus, certo? Nos traz a paz. Foi colocado sobre ele pelas feridas físicas e espirituais de Cristo. A humanidade, então, recebe a cura, certo? Então, meus irmãos, nós temos que dar grande valor à morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por mim e por vocês, certo? Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, certo? Veja bem, nós andávamos desgarrados como ovelhas, certo? Como ovelhas que não têm pastor. Cada um se desviava para o seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, as minhas iniquidades, a iniquidade de vocês, enfim, a iniquidade, o pecado de toda a humanidade recaiu sobre Jesus ali na cruz do Calvário, sem ele merecer, certo? Descreve aqui a condição humana de rebeldia, certo? E desorientação. Cada pessoa escolheu seguir os seus próprios caminhos egoístas, seus desejos egoístas, certo? Em resposta, Deus pegou, né, Jesus Cristo e entregou para morrer na cruz, para pagar os meus pecados e os seus pecados, certo? Então, o resgate foi pago. Foi pago. E agora? O que eu e você fazemos por merecer a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário? É muito simples. É aceitar Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Eu já aceitei.
Se você ainda não aceitou, aceite agora, não deixe para depois, certo? Porque o amanhã não nos pertence, certo? Temos que viver um dia de cada vez, temos que viver o hoje como se fosse o último dia de nossas vidas. Amém? Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará a sua geração? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, certo? Por causa da transgressão, ele fala do meu povo, do seu povo, ele foi ferido, certo? Ele foi ferido. Aqui refere-se ao julgamento ilegal e apressado e injusto que Jesus sofreu, cortado da terra dos viventes, certo? Significa que a sua vida terrena foi ceifada, e de fato foi, certo? Precocemente por meio da execução. Jesus, inocente, Jesus, o Filho de Deus, inocente, ele foi executado, simplesmente executado numa morte terrível, a morte de cruz. E antes dele morrer, ele foi torturado. Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinho. Ele pediu água, lhe deram uma esponja com vinagre. Furaram o seu lado, açoitaram bastante com chicote, sem ele merecer. E ainda zombavam neles os soldados e diziam assim: se você é Jesus Cristo, Filho de Deus, desce daí, desce agora. Mas por amor a mim e por amor a vocês, ele entregou a vida dele. Amém? E que nós agora possamos viver por ele. Possamos dizer assim com toda certeza: Cristo morreu por mim e agora eu vivo por ele. Amém? Veja bem, meus irmãos, o versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeste injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Uma profecia exata sobre o sepultamento. Eu vou ler primeiro o versículo aqui para a gente entender melhor. Ó, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometesse injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Vocês vão entender aqui quando fala rico. Uma profecia exata sobre o sepultamento de Jesus. Jesus foi condenado a morrer entre os criminosos, entre os ímpios, certo? Mas acabou sendo enterrado num túmulo novinho de José de Arimateia, um homem rico da época. Isso reforça a total inocência de Jesus. Veja bem, meus irmãos, José de Arimateia, ele comprou um túmulo novo para sepultar Jesus, certo? Este homem chamado José de Arimateia era um homem muito rico da sua época, talvez o mais rico da sua época. E ele foi lá e comprou o túmulo de Jesus para o seu sepultamento. Só que o túmulo está vazio, porque ao terceiro dia, Cristo Jesus ressuscitou, ficou mais 40 dias com seus discípulos e subiu ao céu. E deixou o Consolador, o Espírito Santo. Amém? Versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Virá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Certo? É o versículo 10 que acabamos de ler. Aqui mostra que a morte de Jesus, ela não foi um acidente histórico ou um erro de percurso, certo? Mas
ela foi o plano de Deus para salvar a humanidade caída, certo? Mas que plano, hein, meus irmãos? Deus enviou seu único Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Como seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles haverá sobre si. Veja bem, meus irmãos, após a dor, certo? E apontando para a ressurreição, o servo vê a multidão de pessoas salvas, né? Graças ao esforço de Jesus. Graças ao amor de Jesus pelos seus filhos e filhas, certo? Por meio do sacrifício de Jesus, todos nós, pecadores, recebemos o perdão de graça. Mas não é uma graça barata. Esta graça custou muito caro. Ela custou a morte de Cristo Jesus. Se você ainda não aceitou a morte de Cristo Jesus como o tema central da sua vida, o ponto central da sua vida, aceite, meu irmão. Certo? Esse foi o maior ato de amor de Deus para com a humanidade, sem que a humanidade merecesse, e nós não merecemos este sacrifício. Mas por amor a mim e por amor a você, Deus fez isso. Só que existe o livre-arbítrio. Só vai ser salvo quem aceitar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a porta da graça está aberta. A salvação está estendida a todos. Agora é o momento. Agora é o momento. Eu posso estar falando para pessoas aqui que talvez estejam no seu último segundo de vida, num leito de hospital. Mas você tem chance. Enquanto você respira, você tem a chance de ser salvo. Então, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus, entregue a sua vida ao nosso grande Deus. Amém? Vamos para o versículo final, o versículo 12, que diz assim: portanto, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos repartirá, certo? O desejo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado como transgressores, contudo levou sobre si o pecado de toda a humanidade, de muitos, né? E pelos transgressores intercedeu e morreu, certo? Só que o túmulo de Jesus está vazio, ele não está mais lá. Cristo Jesus agora, ele está sentado à destra do Pai no trono celestial, intercedendo por mim e por vocês. Veja que Deus maravilhoso. Ele morreu por mim e por vocês, certo? Sem que nós merecêssemos. E agora ele está sentado à direita do Pai no trono celestial como meu advogado, como seu advogado, também intercedendo por nós. E agora é hora. Entregue a sua vida. Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e misericórdia, louvado, honrado, glorificado e santificado, Pai, sejas o teu santo e poderoso nome para sempre. E é em nome de Cristo Jesus que eu lhe agradeço, hoje e para todos sempre. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom.